Oi, pessoal, prazer imenso estar aqui novamente com vocês. Uma aulinha aqui extra e rápida para o pessoal. Muita gente ficou perguntando, né, muitos dos nossos alunos, sobre o videozinho que a gente postou no Instagram, nas redes sociais, da campanha, da promoção de carnaval. E então eu resolvi fazer aqui uma aulinha bem rápida, mostrando como fazer. Vocês vão ver que é bem simples para o pessoal que é nosso aluno. É, o código fonte, essa apresentação, vai estar tudo lá dentro da Microgenius Academy, tá bom? Então vamos lá, rapidinho, mostrar aqui para vocês. Vocês vão ver que vai ser bem simples, bem legal. Então, o objetivo, a gente fez uma campanhazinha, uma promoção de carnaval, e a gente resolveu fazer um videozinho de divulgação mostrando uma imagem aqui de um pandeirinho lá na placa Labigênios, no display OLED da placa Labigênios, tá? Então, a gente vai mostrar como fazer esse procedimento, vocês vão ver que é bem simples. Para os nossos alunos, o arquivo que vai estar lá dentro disponível na Microgenius Academy, lá dentro da formação que a gente utiliza Labgenius, vai ser o arquivo chamado Carnaval 2024.ino, vai estar embaixo desta aula. Essa aula também eu vou disponibilizar lá dentro da Microgenius Academy, e embaixo dela vão estar os conteúdos aí para os nossos alunos, tá bom? Tá bom. Detalhe aqui importante, né? Aqui, para o pessoal que é nosso aluno, a gente já fez mostrou um exemplo com o display OLED, o display gráfico OLED. A gente vai estar trabalhando, vai estar detalhando bem aí essas informações nas aulas. Lembrando, estava um pessoal aí para receber a placa Labgenius, a gente já enviou, a transportadora já coletou mais de 50 placas essa semana, e depois do carnaval vai coletar mais 30. Então, foi aí difícil, tivemos alguns problemas, mas a gente já vai deixar em dia aí todo mundo que tá faltando receber a placa Labgenius, que é o brinde especial aí dos matriculados. Bom, e então, agora que eu consegui resolver essa questão, a gente também vai retomar os conteúdos, né, e as aulas ao vivo da formação Labgenius. Então, fiquem atentos aí, o pessoal que é nosso aluno, que em breve mais informações. E se você não é nosso aluno, aproveite aí para fazer a sua matrícula na Superformação aí com desconto especial durante o período de carnaval aqui 2024. Aí embaixo na descrição do vídeo no YouTube, nas redes sociais, tem o link aí para você fazer a matrícula com desconto. Então, como eu já havia comentado anteriormente, precisa instalar as bibliotecas, a da Fruit GFX e a da Fruit SSD 1306, tá? Tem um procedimento, já mostrei esse procedimento aí de instalação de bibliotecas, que é também bastante simples. O display que nós utilizamos na nossa placa é um display de 0,96 polegadas, e ele trabalha pelo canal de comunicação I2C, então está utilizando aí os pinos A4 e A5 do Arduino Nano para essa comunicação. Isso daqui é importante, a gente vai ver um detalhe daqui a pouquinho, tá? Aqui está a conexão e o esquema elétrico, que também está disponível lá. Vocês vão encontrar numa página lá do esquema elétrico, aqui a conexão dessa forma. Bom, mas vamos lá, vamos para o código. Antes da gente fazer, propriamente dito, o projeto que foi lá na divulgação das redes sociais, a gente vamos fazer aqui um outro, mais simples, tá? Esse projeto aqui, mais simples, eu quero fazer o seguinte, eu quero simplesmente apresentar esse logo aqui da Microgenius no nosso display OLED. Bom, então, esse logo aqui, ele está em baixa resolução, um 140 pixels aqui essa imagem, mas não necessariamente precisa ser dessa forma, tá bom? O sistema que faz a conversão, ele é um sistema bem interessante, vai auxiliar bastante a gente, e nele é possível fazer alguns ajustes, que aqui a gente também vai ver que serão importantes, tá? E é esse logo que eu quero, então, gravar primeiramente aí na nossa placa Labgenius. Então, o que a gente vai precisar aqui para trabalhar, para fazer esse projeto, né? Para incluir esse logo
da Microgenius aí no display OLED. A gente vai precisar, então, incluir as bibliotecas Wire e as duas que a gente instalou, a da Fruit GFX e SSD 1306, tá? Essas duas bibliotecas são as bibliotecas que vão realmente fazer toda a parte de interface com o display, vão ter todos os comandos, né, as funções, os métodos para a gente conseguir acessar e controlar, configurar e controlar o nosso display. E o Wire é para trabalhar com o canal de comunicação aí I2C. Então, a gente fez aqui duas definições constantes aqui. Uma que vai informar a largura do nosso display e outra que vai informar a altura, tá bom? Aqui a gente vai estar... essa linha aqui de comando também ela é muito importante. Ela, então, vai fazer a configuração aí do display com as informações de largura, altura. Por onde que vai trafegar os dados. Então, vão trafegar ali pelo barramento I2C, e aqui é um pino de reset. Como o nosso dispositivo aqui, o nosso display está conectado via I2C, não tem um pino físico do Arduino ligado para resetar o display. Então, nesse caso, a gente tem que colocar aqui esse valor aqui, -1, tá, pessoal? Aqui a gente vai inserir as informações da imagem, né? A imagem vai ser transformada num vetor. Todas essas questões, tipos de variável, tudo isso a gente vai detalhar muito bem lá no nosso curso da formação que utiliza o LabGenius, até porque é uma formação que vai desde o início aí para o pessoal. Tá? E eu vou incluir aqui, mas primeiro a gente tem que criar isso. Eu vou mostrar para vocês uma página bem interessante para fazer essa criação. E aqui no setup, tem algumas outras informações aqui importantes com relação ao display. Então, a inicialização do display. Aqui é bem importante vocês tomarem cuidado, porque essa questão aqui do endereço do display, muitas vezes, dependendo do display, pode variar. Mas o display que está na placa LabGenius é o endereço, aqui é hexadecimal, tá? 0x na frente do número significa hexadecimal, 3C, tá bom? Se vocês baixarem alguns códigos por aí na internet, pode estar aqui o valor 3D. Com 3D não funciona, tá, pessoal? Na placa LabGenius. Limpamos o display e aqui, então, a gente faz realmente o desenho que vai estar disponibilizado, né, todos os dados num vetor, tá? E a gente realmente escreve, desenha a imagem aí na memória do display e apresenta ela. Tá? Então, a gente pega primeiro como se a gente primeiro desenhasse, depois a gente apresentasse. Tá? Então, é simplesmente isso. Por enquanto, aqui no nosso loop, né, naquele loop infinito, a gente não vai colocar nada. Mas a gente tem, então, que criar o vetor aí necessário para a gente estar trabalhando para estar convertendo a nossa imagem. Então, esse daqui é o site, tá? Eu vou deixar aí na descrição do vídeo este link aqui. Tem alguns outros, mas esse daqui eu achei bem fácil de utilizar. A gente simplesmente escolhe o arquivo da imagem, procura lá, encontra o arquivo da imagem e coloca, tá? Eu já selecionei, mas eu vou selecionar de novo aqui. E deixa eu remover tudo aqui. Então, agora, vamos partir do zero. Vamos selecionar aqui. Às vezes, o que ele significa que ele ainda não leu aqui a imagem. Vou dar uma atualizada aqui na página. Pra gente. Então, se por acaso aparecer dessa forma, não ficar o nome da imagem aqui embaixo, pessoal, é que o sistema aqui não abriu, realmente não abriu a imagem. Tá? Então, fiquem espertos com relação a isso. Agora sim, olha lá. Então, apareceu aqui o nome da imagem, tá bom? Se você quiser remover, você clica aqui. Nesse Canvas Size, você tem que colocar as dimensões do seu display. No caso, esse display que está na placa LabGenius Nano é 128 por 64, tá? 128 por 64. Notem que aqui, ó, já começa a aparecer
a imagem para nós. Ó, tem um preview aqui da imagem, mas não tá legal isso daqui, certo? Não tá bacana, não. Vamos fazer mais alguns ajustes aqui. Primeiro, eu vou fazer aqui ó, centralização, vou centralizar horizontalmente e verticalmente. Olha lá, notem que agora a imagem já apareceu aqui. Só que a imagem não está muito legal. Por quê? Isso daqui eu até expliquei para o pessoal naquela aula extra que a gente fez de visão computacional. Então tem um conceito aqui que é o mesmo que foi o que nós comentamos lá. É o conceito de threshold. Quando você faz a questão de segmentação da imagem, conversão da imagem, transformação de colorido para preto e branco, você muitas vezes você tem que saber como você vai distinguir cores que você vai transformar em branco e cores que você vai transformar em preto. E para isso existe um threshold. Esse threshold é como se fosse um limite, um limiar que você vai selecionando, tá? Então você pode colocar somente que os pixels mais escuros se transformem no preto, ou se você quiser baixar isso, então qualquer pixel se transformar em preto. Então isso daí é um ajuste muitas vezes que é feito de maneira manual, tá? Lá naquele vídeo naquela aula extra sobre visão computacional, a gente até falou de uma outra metodologia sem ser a manual, né? Que é uma metodologia por histograma, tá? Mas aqui a gente vai fazer de forma manual. Como eu já fiz o ajuste, eu já vi de uma forma interessante, ó. Com esse valor de threshold em 185, ele já pega legal, já fica aqui o logo bem definido. Ele já consegue transformar em preto e branco lá os pixels em relação à imagem de uma forma que vai ficar legal para a gente estar visualizando no display. Bom? Então, quem é nosso aluno lá nas aulas extras ao vivo que a gente faz, né, tem as gravações, assistam também a aula lá de introdução à visão computacional. Eu sei que não tem muito a ver com microcontroladores, mas é uma aula muito interessante. E olha só, como conceitos que a gente vai aprendendo sempre são bacanas, tá? Então tá aqui, só para eu falar essa gíria bacana, vocês já descobriram a minha idade, né? Bom, então foi colocado aqui, ok. Aqui a gente então o formato de saída, Arduino Code, e a gente então pode fazer aqui a geração. Então ele gera aqui para nós um vetor com as informações para desenhar a imagem, com os dados para usar a imagem, e aqui para utilização, informações para utilização aí desse vetor. Vou pegar aqui, vou copiar todo esse conteúdo. Vou colocar esse conteúdo fora daqueles blocos, tanto de setup quanto de loop, tá? Vou colocar aqui em cima, até já deixei aqui o espaço reservado para isso. Vou colocar aqui, tá? Então aqui, todos esses dados aqui são para a gente desenhar pixel por pixel, né? A imagem do logo da Microgênios, tá bom? E aqui as informações aí do nome do vetor, como a gente vai fazer para estar utilizando esse vetor, tá? Então, um detalhe importante, sempre que você fizer isso, aqui em cima ó, vai estar o nome, tá bom? Da sua imagem, vamos dizer assim. Este nome aqui você tem que utilizar quando você for mandar desenhar a imagem, tá? Então, aqui embaixo, olha aqui onde a gente vai desenhar a imagem no display, ó, eu já coloquei aqui aquele mesmo nome que está lá em cima, tá? Mesmo nome que está lá em cima, vou até fazer de novo. Então, eu copiaria daqui, tá? Então, eu faria assim, viria aqui, copiaria daqui e colaria em todo local que nós fôssemos fazer o desenho da imagem, tá bom? Então, tá aqui, tá colado. Um outro detalhe muito importante também, que eu vou estar explicando para o pessoal que é iniciante sobre memórias, tipos de memória, tá? Mas os microcontroladores, eles trabalham com vários tipos de memórias, processadores, com vários tipos de memória. E existem as memórias não voláteis e as memórias voláteis, né? As não voláteis é aquelas que não perdem a informação quando a gente desliga a alimentação do circuito. No caso dos microcontroladores, aqui essa memória não volátil é a memória de programa, onde fica armazenado o programa, e geralmente é do tipo flash.
Então, só notem o seguinte, essa palavra reservada aqui, progmain, aqui na declaração dessa variável aqui do tipo vetor, note que ela é uma constante, tá? É um vetor de caracteres constante, e aqui está essa palavra reservada aqui, progmain aqui. Essa progmain, ela significa que todo esse conteúdo aqui desse vetor vai ser armazenado na memória de programa, na memória flash do microcontrolador. Isso é interessante porque a gente não compromete memória RAM, né? Porque a memória RAM é muito mais reduzida. E olha só aqui, ó. A gente teve que usar bastante posições aqui de memória para fazer o armazenamento do desenho da imagem. Bom, então vocês notam que tem que ser sempre criterioso quando a gente trabalhar com imagem aí, porque não utiliza bastante memória se a gente estiver trabalhando com microcontroladores aí de recursos reduzidos, né? Como no caso os microcontroladores de 8 bits, o microcontrolador AVR, que está aí no Arduino Nano. Bom, daí a gente seleciona tudo certinho, a placa Arduino Nano, a porta de comunicação, que eu já expliquei para vocês como fazer para selecionar. Aqui o processor, né, que tem que ser o old bootloader para trabalhar com essas placas Arduino Nano que a gente montou aí na LabGenius Nano. E agora a gente pode, então, fazer aqui o processo de gravação. Olha lá, já ficou gravado lá na nossa placa LabGenius. E notem que do jeito que está desenhado, tá a nossa imagem em preto e o fundo colorido. Isso tem a ver aqui com a forma que a gente configurou. Olha lá, o background white significa aceso, tá bom? É isso que ele quis dizer aqui com o background, com a parte do fundo. Mas não tem muito problema com isso. Você pode fazer alteração aqui direto, mas você também pode fazer de uma outra forma. Por exemplo, você pode fazer alteração invertendo o display, tá? Existe um comando para a gente inverter a informação do display. Então a gente pode pegar aqui e inverter a informação do display. Opa, desculpa. Então acabei, né? Coloquei aqui, ó, informação para inverter, aqui ó, display, ponto inverte display, uma função para a gente inverter aí. Então o pixel que era apagado vai ficar aceso, o pixel que era aceso vai ficar apagado. Olha lá, já gravou, já reiniciou, olha lá que bacana. Então a gente inverteu aí o display. E o que eu fiz, o que a gente fez lá na nossa campanha lá, a gente simplesmente colocou aqui no final dentro do loop, a gente colocou para inverter o display, dar um segundo e de novo voltar reverter para o display sem estar invertido. Bom, então, por isso que ficou aquela parte piscando o fundo, né? Na verdade, não está piscando o fundo, está invertendo ali o, o que é aceso e o que é apagado no display, os pixels acesos e os apagados. Só um detalhe que a parte superior aí desse display que a gente monta na placa LabGenius, ela é amarela, tá? Não é configurável isso é físico. Tem display que é só azul, tem display que é só branco e tem esse display que é azul e amarelo, tá bom? A gente escolheu esse para poder fazer coisas diferentes ali em cima, alguma coisinha diferente, como se fosse um display de relógio, coisas assim. E nas aulas lá da formação a gente vai estar trabalhando, certo? Então, beleza, esse daqui é o programa aqui para a gente só mostrar
o logo da Microgênios no display, e esse daqui é o código da promoção, da propaganda em si, né? Da campanha lá da Microgênios, das redes sociais em si. O que tem de diferente? Antes da gente desenhar a imagem, né? Aqui, e depois ir para o loop infinito, a gente escreveu algumas coisas no display. E essa biblioteca, ela também é bastante interessante porque ela já vem com caracteres, né? Com informações para fazer desenho de caracteres, para desenhar o caractere, para escrever o caractere, né? Eu digo desenhar porque esse display, diferentemente, por exemplo, de um display 16:2 alfanumérico, que ele já tem as informações de como desenhar, né, os caracteres, esse display aqui não tem. Então, a biblioteca ela faz todo o processo lá para desenhar os caracteres. Inclusive, foi necessário criar até fontes diferentes de caracteres. Bom, então, isso tudo é interessante, é importante que vocês entendam, tá bom? Então, o caractere ele é desenhado, ele não tem na memória já os caracteres prontos. Depois, a gente, lá no curso, a gente vai ver também outros tipos de display, como, por exemplo, o display alfanumérico. Daí vocês vão ver que no display alfanumérico, 16:2, por exemplo, os caracteres já estão desenhados. Você só indica qual caractere que você quer e o sistema mesmo desenha né, lá nos pixels do display o caractere. Não é o caso aqui. Aqui, a biblioteca da Fruit, que a gente está utilizando, ela faz toda essa parte para nós, de controlar o display, de inserir os caracteres. Por isso é uma biblioteca muito interessante para estar sendo utilizada. Tá? Então, aqui estão os textos, aqui o tamanho do texto, então você pode aumentar, ó, tamanho 1, tamanho 2. Também dá para fazer nessa Set Text Color, ela tem também a funcionalidade de você acrescentar mais de um parâmetro. Primeiro eu vou gravar esse daqui, só para vocês verem a campanha. Opa, tenho que configurar aqui. Placa, Arduino Nano, a porta com 3. Aqui já está o processo, nessa processor aqui, o Atmega 328 ou de bootloader, que é importante, tá? Mandar bala aqui, gravar. Enquanto grava, só para vocês saberem, a imagem do pandeiro foi essa daqui. Na verdade, peguei uma imagem aí pronta por aí, né? Só acrescentei essas linhas aqui lá no Paintbrush mesmo, né? No melhor programa de imagem da história da informática, tá bom? E fiz o processo lá de conversão, exatamente o mesmo processo que eu fiz aqui. Eu só note um detalhe aqui, eu vou resetar a aplicação, que no começo ele aparece os textos ali, né? Promoção de carnaval, que é justamente o que está aqui nessas linhas aqui, né? Promoção, carnaval. E só mais um detalhe aqui com relação à parte do texto. A gente pode, nessa informação aqui onde a gente define a cor do texto, a gente pode acrescentar um parâmetro aqui, tá? Para modificar o tipo do texto. Deixa eu só ver se foi esse. Ou se é ao contrário. Vamos gravar aqui. Isso, exatamente. Notem, não sei se vocês notaram, eu vou dar aqui um reset aqui, vou até aumentar. Olha lá. Agora, como a palavra carnaval ficou. Ficou também como se tivesse invertido, né? Olha lá. Quando a gente acrescenta esse parâmetro, a gente consegue fazer o inverso do texto. Né? Não é o inverso do display, mas a gente consegue ali no texto, na questão do texto, a gente fazer o inverso dele. Muitas vezes ir lá para chamar atenção para uma mensagem, alguma coisa desse tipo, você pode estar fazendo isso. Eu vou tirar aqui
esse parâmetro, tá? Tirei aqui o parâmetro, tá bom? Era o parâmetro black antes de white, tá? Tirei. Tá? Se você colocar black na letra, não vai aparecer nada, tá? Vai ficar tudo preto, é como ele não vai desenhar. O white significa o pixel aceso, tá bom? Vou gravar aqui novamente. Olha lá, promoção de carnaval. E o nosso pandeirinho aí, tá bom? Então é isso, pessoal. Só um detalhe, último detalhe aqui, né? Aqui embaixo aparecem as informações aqui de compilação. Olha lá, note que foi utilizado 46% da memória de programa, então imagens aí para serem colocadas no display. A própria biblioteca do display ocupa bastante espaço, então tem que ser bastante criterioso aí quando você for trabalhar com essas aplicações. Lembrando que lá na formação LabGênios a gente vai falar tudo de maneira bem detalhada, bem do começo. Não começa disso aqui, vai começar realmente bem do comecinho lá. Bastante conteúdo, tá bom? A formação LabGênios também está inclusa aí para o pessoal na superformação, na promoção agora do Carnaval 2024. Tá bom? Então, quem ainda está pensando aí em se matricular, aproveite a promoção e lembrando que fazendo a matrícula durante essa promoção, também recebe, além do desconto especial, recebe a placa LabGênios e tem acesso a todo o conteúdo da Microgênios. O link da promoção de carnaval está aí embaixo na descrição do vídeo. Tá bom, pessoal? Muito obrigado aí a todos vocês. Bons estudos e projetos a todos.